Fala galera, tudo bem? Seguindo aí no ciclo celular, a aula de hoje é a respeito da mitose. Para começar a aula de hoje, vale a pena citar que a mitose é uma divisão caracteristicamente equacional. Observa só então, a principal característica da mitose é que ela é uma divisão equacional. Beleza? Observa aqui nessa imagem que eu tenho uma célula N representando uma célula haploide. E ao final do processo da mitose, essa célula N origina duas células do tipo N também. Ou seja, uma célula haploide origina duas células do tipo haploide. Por outro lado, uma célula 2N, que representa uma célula diploide, ao final da mitose origina duas células diploides também. Paulo, o que isso significa na prática? Na prática, digamos que uma célula diploide tenha 46 cromossomos. Se ela fizer uma divisão da tipo mitose, cada filha dela terá também 46 cromossomos, ou seja, o número de cromossomos permanece igual. Se uma célula haploide representa metade do número de cromossomos de uma célula diploide, uma célula haploide com 23 cromossomos, ao fazer mitose, vai originar aí pra gente, olha só, duas células também com 23 cromossomos cada. Por isso que a mitose é uma divisão equacional. Se você não sabe o que é uma célula diploide e uma célula haploide, eu vou te explicar rapidinho. A célula diploide, ela tem duas versões do mesmo cromossomo. É o que acontece com a gente. Nós temos 46 cromossomos, ou seja, 23 pares. Para cada cromossomo 1 que eu tenho um outro cromossomo 1 relativo a ele, porque um é de origem materna, o outro é de origem paterna. Cromossomo 2, eu tenho um de origem materna e um de origem paterna. Então, cada cromossomo tem um par. Quando eu tenho uma célula com apenas uma versão de cada cromossomo, eu digo que essa célula ela é haploide. É o caso dos nossos gametas. Eles possuem apenas uma versão de cada cromossomo. Beleza. A mitose ela acontece para que a gente consiga realizar, primeiramente, olha só, o desenvolvimento embrionário. Como assim, Paulo? É porque, baby, a vida é fantástica, né? Lembra que tu começou a partir de uma única célula. E essa célula teve que se proliferar, dividir várias vezes até dar origem ao teu corpinho aí complexo, todo formado, cheio dos sistemas. Então, o desenvolvimento embrionário depende de sucessivas divisões mitóticas. Beleza, outra coisa importante, crescimento. Um dia tu foi um bebê fofinho, né? Não que tu não seja hoje, mas está maior, cresceu. Cresceu porque aumentaram as estruturas corporais, essas estruturas corporais cresceram em grande parte através de fenômenos de mitose. Outra coisa importante é a regeneração, tá? A regeneração de estruturas se dá através de mitose. Essa regeneração, inclusive, que pode ser um processo de reprodução, como é o que acontece nas planárias. As planárias, se tu cortar uma no meio, ela se regenera originando duas planárias, cara. E esse processo é um processo de reprodução, sim. Processo assexuado, porque não acontece variabilidade genética na mitose. Todas as células filhas são geneticamente idênticas à mãe. Beleza? Toda divisão celular, independente de ser mitose ou de ser meiose, vai possuir as fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem um macete para isso que é prometa, ó, prófase, metáfase, prometa, a ana, anáfase, telefonar, telófase. Então a gente tem esse macete só para lembrar a sequência dos eventos. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Beleza? A prófase é a fase inicial do processo da divisão. E para que a célula se divida de forma adequada, sem causar lesão no DNA, esse DNA ele inicia a condensação dele. O que é a condensação? Ele começa a se empacotar em torno de si mesmo, ele começa a enovelar em torno de si. E quando o DNA condensa, ele fica inativo. É por isso que o metabolismo é baixo durante a mitose, exato. Na aula anterior de intérfase, tu viu que o gráfico do tempo é o mesmo gráfico de metabolismo? O metabolismo durante a divisão, ele é muito curto, tá? Isso porque essa célula, né, tá com seu DNA inativo e, portanto, não sintetiza proteínas. Beleza, DNA iniciou a condensação, ficou inativo. Existe uma estrutura dentro do núcleo, uma bolinha, chamada de nucleolo. E o nucleolo é formado de RNA ribossômico. Como o DNA inativou, eu não formo mais RNA. Por consequência, o nucleolo desaparece. Tá? E por último, olha os centríolos, duplicados já, porque eles duplicaram na intérfase. Eles estão próximos do núcleo, e esses centríolos eles precisam vir aqui para os cantinhos, para os polos da célula. Então, durante a prófase, também vai acontecer a migração dos centríolos.
Beleza? Então esses são os eventos clássicos da prófase. O DNA inicia sua condensação, se tornando inativo. Por consequência, o nucleolo, esqueci de colocar o acento, o nucleolo desaparece e acontece também a migração dos centríolos. Entre a prófase e a metáfase, existe um período ainda chamado de prometáfase. Paulo, entre a prófase e a metáfase tem a prometáfase, é isso? Isso. É a mistura de prófase e metáfase, né? Juntou os nomezinhos. E nessa prometáfase, não tem como eu escrever aqui porque não tem espaço, mas tem que anotar aí no teu caderninho que o núcleo ele desaparece. Então a estrutura nuclear que protege o DNA ele desaparece. Quando chega na metáfase, então, os cromossomos que estavam no núcleo agora se encontram dispersos no citoplasma. E esses cromossomos, eles percebem aqui, né, que eles estão bem no meio da célula. Então, na metáfase, eu vou ter, olha só, cromossomos no meio da célula. Esse meio da célula a gente chama de placa equatorial ou placa metafásica. Então, eu tenho cromossomos na placa equatorial. Legal. Esses cromossomos também estão ligados agora a essas fibras aqui, que são chamadas de fuso, tá? No caso, como é a mitose, é o fuso mitótico. Então, os cromossomos estão ligados às fibras do fuso mitótico na região específica do centrômero. O fuso se liga no centrômero, que é a estrutura que une as cromátides. Coisas relevantes pra gente. Coisas relevantes pra gente. O que a gente precisa saber? Que a região do centrômero, onde o fuso se liga, tem um nome. Ela é chamada de, eu vou até anotar aqui, olha, cinetócoro. Tá bom? Cinetócoro. É a estrutura do centrômero onde o fuso mitótico se liga. Então, o fuso se liga no cinetócoro, localizado no centrômero. Durante a metáfase também, a gente tem a máxima condensação. A máxima condensação do DNA é importante, porque é durante esse período de máxima condensação que a gente consegue visualizar esse DNA. Isso é importante na determinação do que se chama de cariótipo. O que é o cariótipo? É a contagem do número de cromossomos, tá? Isso é importante aonde? Na determinação das doenças cromossômicas. Eu não posso olhar para uma pessoa, para um paciente, chegar com ele e falar: olha, mãe, a suspeita é que sua criança tem uma síndrome de Turner, mas não posso garantir nada. Eu tenho que dar um diagnóstico fechado. E para saber que uma pessoa tem síndrome de Turner, preciso contar os cromossomos dela. Olha, síndrome de Klinefelter, preciso contar cromossomo. Patal, Edwards, síndrome de Down, todas essas alterações cromossômicas, sejam elas estruturais ou numéricas, eu preciso olhar o cromossomo. E a melhor fase para olhar o cromossomo é durante a metáfase. Para parar a divisão na metáfase, a gente vai utilizar uma droga chamada de colchicina. A colchicina ela atua diretamente no fuso mitótico, desestabilizando esse fuso, de forma que a célula não pode sair da metáfase para a anáfase, tá? Então a colchicina ela para a divisão celular. Se a colchicina para a proliferação das células, é de se esperar então que a colchicina possa ser utilizada para tratar que doença? Pensa aí, qual é a doença que a célula se prolifera sem controle? Exato, o processo tumoral, o processo do câncer. Então a colchicina é uma droga antineoplásica. Ela está relacionada à proliferação aí dessas células. A parada da proliferação da célula, melhor dizendo. Na anáfase, gente, vai acontecer separação das cromátides irmãs, tá? Eu vou ter a separação das cromátides irmãs. Essas cromátides, aqui, olha só, no cromossomo, quando eu pego um cromossomo nesse formato de xizinho, cada perninha dessa que eu desenho, olha só, uma, duas, a gente chama de cromátide, tá? Percebe que eu estou separando aqui as perninhas, né? Então, separação das cromátides irmãs. O termo cromátide irmã acontece tanto na mitose quanto na meiose 2. Toda vez que tu vê essas perninhas sendo separadas, pode ter certeza absoluta que é uma referência ou, no caso, a mitose ou a meiose 2. Essas cromátides são separadas pela tração que as fibras do fuso realizam. Então, as fibras do fuso começam a tracionar, a puxar as cromátides uma para cada lado. E essa tração gera a separação delas. Tem a ação de umas proteínas, umas enzimas que desfazem o centrômero também. Tá? Então, na anáfase, separação das cromátides irmãs. E, por último, a telófase. Na telófase, tudo que aconteceu vai desacontecer. E o que aconteceu de importante? O DNA condensou.
Logo, o DNA descondensa. Beleza, Paulo. O DNA descondensado, ele fica ativo ou inativo? Perfeito. Descondensado, ele fica ativo. Então, o nucleolo, que é feito de RNA, reaparece. O núcleo tinha desaparecido lá na prometáfase. O núcleo reaparece também. E o último evento dessa telófase é um período chamado de citocinese, que corresponde à divisão do citoplasma. Essa citocinese pode ser centrípeta, quando a célula se divide de fora para dentro, ou ela pode ser centrífuga, quando a célula se divide do centro para fora, tá? Centrípeta é de fora para dentro, centrífuga de dentro para fora. Centrífuga foge do centro. A divisão centrípeta do citoplasma, dita centrípeta, citocinese centrípeta, é da célula animal e a centrífuga é da célula vegetal. Aula rapidinha, né? Tu achou que mitose ia tomar muito tempo da tua vida? Não vai, não vai, tá? Bora revisar então? Durante a divisão mitótica, eu tenho a formação de quantas células? 2. Essa divisão ela é caracteristicamente equacional e não acontece variabilidade genética. As células filhas são clones da mãe. A célula se divide e realiza 4 fases na mitose: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Na prófase, relembra, o que acontece? O DNA condensa, se tornando inativo. Por consequência, o metabolismo vai ser alto ou baixo? Vai ser baixo, porque o DNA está inativo. O nucleolo, que é uma estrutura feita de RNA, e o RNA vem do DNA, desaparece, porque o DNA condensou. Os centríolos vão migrar em direção aos polos. Entre a prófase e a metáfase acontece a prometáfase, fase caracterizada pelo desaparecimento do núcleo. Metáfase, meio, cromossomos no meio da célula, cromossomos na placa equatorial ligados ao fuso. Qual é a estrutura onde o fuso se liga? É a estrutura do centrômero, especificamente o cinetócoro. Na anáfase tem a separação das cromátides irmãs, não é? Separa cada partezinha desse cromossomo, que é formado por 2 cromátides. Então eles vão migrando, ó. Pá, pá, beleza? E na telófase, tudo que aconteceu vai desacontecer. O DNA descondensa, o núcleo e o nucleolo reaparecem, e a última fase é a divisão do citoplasma, conhecida como citocinese, que pode ser centrípeta das células animais ou centrífuga das células vegetais. Assiste essa aula várias vezes até esse assunto entrar na tua cabeça. Anota tudinho e a gente vai fazer exercícios relacionados, tá bom? A próxima aula é a aula de meiose.